Oiê, que bom que você veio. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa mesa. Espero que você se sinta confortável. A leitura de hoje é meio que uma análise aí do que você está plantando e o que você vai colher daqui a um tempo. Então, nós temos três opções, três cartas da justiça, é claro, né? Que é uma carta que está muito ligada com essa coisa da colheita, né? Da lei da ação e reação. Três pedrinhas comuns também, então você pode se guiar pelas imagens, pelas pedras, pelo que te chamar mais atenção, ou também fazer uma bela de uma análise aqui, né, já que a gente está falando da carta da justiça que costuma escolher com muito equilíbrio. Se você sentir a necessidade de assistir mais de um grupo, mais de uma opção, pode ficar à vontade, tá? Se alguma mensagem não bater, lembre-se que essa é uma leitura coletiva, então pode ser que essa mensagem sirva para outra pessoa e que a sua mensagem seja outra, enfim. Então, vamos lá, respira fundo. Se conecta com a sua intuição, se conecta com as opções dispostas na mesa. Se conecta com aquilo que você acredita, ou com você mesmo, que é a parte mais importante disso aqui. Se você precisar de mais tempo para decidir, você pode pausar o vídeo, tá bom? Eu vou seguir para sua leitura, então te vejo lá. Tchauzinho! Oi, grupo 1, tudo bem com você? Bom, vamos começar aqui a sua leitura, né? Você escolheu a carta da justiça aqui do Lost Hollow Tarot. Essa é uma carta bem dark, assim, bem sombria, então pode ser que ou você se agrada muito dessa aparência e veio aqui por uma coisa mais racional do que necessariamente inconsciente, ou então você tá passando por algum momento, assim, em que você tá atravessando as suas sombras, que você tá lidando mais com o seu lado profundo, com o seu interior, né? Até essa questão, assim, dos olhos estarem cobertos da justiça aqui, né? Pode me falar sobre alguma coisa invisível, ou sobre algo que está muito escondido dentro de você. Bom, vamos dividir então aqui a leitura. Deixa eu deixar aqui no meio. Nós vamos dividir essa leitura em duas partes, tá? A primeira vai representar o que você está plantando e a segunda, o que você vai colher a partir disso, tá? Essa leitura, ela tem o intuito, assim, de você saber também para a questão de, por exemplo, vem alguma coisa assim que não tá legal, que não tá muito alinhado com o que eu tava imaginando, não tá muito alinhado, né, com o que você tava esperando. E aí você pode fazer algumas mudanças, certo? Então, a gente vai tirar hoje com o tarô mitológico, todas as pilhas. Vamos ver o que o grupo 1 tá plantando nesse momento. 10 de espadas, o louco. O que o grupo 1 tá plantando? O 4 de paus. O rei de espadas. O 2 de paus. Ave Maria. Eu não aguento. Quando eu tenho na mente que eu quero tirar um número X de cartas e aí vem 400, né? O pajem de espadas e o as de copas. Eu vou tirar aqui também com o Yogic Path. O que o grupo 1 tá plantando nesse momento? Nada. O que o grupo 1 tá plantando? Hidarana. Bom, hoje a mesa vai ficar aqui um pouco pequena, né, para as cartas. Infelizmente, a minha mesa não tem muito espaço assim. Até tem, mas ali tem umas outras coisas, então não dá para ampliar agora. Mas enfim, vamos lá para sua leitura, eu vou mostrando as cartas para vocês aos poucos, tá? Então, a gente tem aqui 10 de espadas, a carta do louco, o 4 de paus, o rei de espadas, o 2 de paus, o 3 de copas, o as de copas e o pajem de espadas. Mais uma leitura que tem bastante espadas, mas aqui a gente também tem muitos paus e muitas copas, né? Tá equilibrado, digamos assim. E você puxou também a carta da Arada, que é uma das minhas cartas favoritas desse oráculo, porque ela é bem assim
como eu posso dizer, direta e reta, dizendo que se você não tá apaixonado por alguém agora, você em breve vai se apaixonar, portanto, prepare-se para isso, né? E ainda veio ela bem em cima do As de Copas aqui, tá? Eu acredito que você. Talvez você. Como é que eu posso dizer isso? Parece que você tá planejando muito, né? O que você vai plantar e colher e tudo mais, por conta do Rei de Espadas. Mas ao mesmo tempo que você pode estar deixando passar alguma coisa que é muito importante pra você com o louco aqui. Então, talvez, sei lá, você passou por um momento difícil de término de relacionamento ou passou por algum relacionamento difícil e você decidiu se focar mais no trabalho aqui, sabe? Em conquistas materiais e tal, porque veio aqui, ó, 10 de espadas, que pra mim traz essa coisa de alguma perda, de algum sofrimento que você passou, ou às vezes, assim, você tem muita dificuldade com a vida amorosa de forma geral, sabe? Então não é uma coisa que, aconteceu em um relacionamento específico. Não, pode ser que você seja o tipo de pessoa que se enrijeceu, que vem se enrijecendo, né? Que vem fazendo esse trabalho, na verdade, de se enrijecer e de não ser uma pessoa com fortes emoções aí, né? Para relacionamentos afetivos e tal. E o 4 de paus aqui me vem muito essa coisa de você tá plantando conquistas. E nesse daqui, principalmente, eu sinto muito que é assim, coisa de trabalho, principalmente, tá? A gente tem até uma formação de equipe aqui, então você pode ser aí ou algum participante de algum projeto, né? Ou então até mesmo líder por conta desse Rei de Espadas. Mas independente se você tá na posição ali do louco, que é alguém que tá se envolvendo simplesmente indo pelo fluxo, ou se você tá na posição do Rei de Espadas, que é aquele que tá analisando todos os fatos com muita destreza, né? A gente tem a balança aqui e a espada, que são símbolos da justiça, inclusive. Independente da posição que você tá provavelmente focando muito no trabalho, focando muito em coisas materiais, ou até mesmo numa coisa assim de uma conquista de forma intelectual, sabe? Como se você quisesse crescer em forma de mente, assim. Então, às vezes uma coisa mais acadêmica, ou às vezes, sei lá, você talvez assim nem tenha uma busca tanto por dinheiro, né? É uma busca mais que da sua mente, assim, para expandir a sua mente ou para colocar as coisas que você pensa em prática e tal. E daí a gente tem aqui o 2 de paus. Ai, não quer vir. O 2 de paus, do lado do 3 de copas. Me vieram duas coisas na cabeça, né? Esse 3 de copas é uma carta muito, assim, de celebração. Aqui a gente tem um casamento sendo celebrado, tá? De Eros e Psique. Mas pode ser que seja uma celebração, assim, que você seja o tipo de pessoa que quer só curtir a vida, sabe? Em termos de relacionamento. Eu quero ficar só na curtição ali, e beber, e beijar muitas bocas e tudo mais, né? Mas também pode ser que isso daqui seja você olhando para a possibilidade de uma relação concretizada ali, né? Porque o 2 de paus é algo que implica ali numa escolha, numa movimentação ou numa fase de planejamento. Mas, como eu disse, eu acho que em termos de relacionamento, você não tá planejando, você tá deixando passar alguma coisa, tá? E daí vem aqui o As de Copas, com a carta da Arada, que é a esposa de Krishna, eu acho. Se não me engano, é a contraparte de Krishna. E daí essas duas cartas, elas trazem essa possibilidade de ter um amor chegando aqui, tá? Então, muito provavelmente, você tá plantando, tipo assim, tá jogando as suas plantações ali, em termos de vida material, em termos de vida real, em termos de rotina e tudo mais. Tipo assim, até aqui tá bom onde tá, né? Às vezes pode ser que você nem tá plantando nada. E aí parece que cai uma semente diferente aqui. Parece que cai alguma coisa nesse sentido do amor. Então, muito provavelmente, você pode acabar sem querer plantando a semente do amor dentro do seu próprio coração. Ou pode ser que alguém plante essa semente dentro de você, né? Na sua vida. Então, tipo assim,
não é exatamente a sua escolha que vai fazer isso, né? A sua escolha, ela vai encaminhar aí pra, tipo, se você quer, vai escolher ficar no relacionamento ou não, vai escolher se declarar ou não, né? Vai se mostrar pra essa pessoa ou não. Mas o sentimento, ele vai existir, entendeu? Não é uma opção isso daqui. Essa é uma semente que ela veio aleatória ali, né? Tá o joio e o trigo e simplesmente veio misturado. Aí fica a seu critério definir o que que é o joio e o que que é o trigo, né? Bom, aqui a gente tem o pajem de espadas e veio próximo ali da carta do Dharana. Essa é uma carta que confirma aquela questão de você estar focando demais no trabalho ou de você estar no momento em que tá na hora de você focar naquilo que faz parte do seu dharma, do seu caminho real, né? Aquilo que realmente combina com a sua essência e tudo mais. E esse pajem de espadas aqui, ele vem muito numa coisa de uma certa imaturidade, talvez alguns desafios em termos de comunicação, tá? Para relacionamentos. Então, me parece que assim, é como se você tivesse uma postura adulta para a vida, de forma geral, e uma postura infantil para relacionamentos, para essa possibilidade de amar alguém, tá? Então pode ser que você acabe meio que estragando isso daqui, tá? Eu acho que talvez essa pessoa aqui ela já até tenha aparecido na sua vida, tá? E aí pode estar causando alguns conflitos internos aí, porque você pode não se sentir pronta para amar, pronta para dar amor, para receber amor, para lidar com esse sentimento que transborda ali, tá? Então vamos ver aqui agora o que que você vai colher a partir dessa plantação. O que que o grupo 1 vai colher? O julgamento. Essa carta, ela tá aparecendo em todas as leituras, né? E a minha voz tá sumindo. Deixa eu tomar uma água aqui, vai, gente. Tá, voltando. O que que a pilha 1 vai colher a partir disso daqui? A justiça. Ai, meu Deus. Dá pra colocar aqui? A torre. Eita! O 10 de copas virou aqui no meu dedo. O que que o grupo 1 vai colher? O pajem de ouros. E, nossa, o 9 de espadas. E a carta da estrela. De novo, muitas cartas. Ai! Muitas cartas aqui, né? Aqui acho que dava até pra ter colocado aqui do lado também, né? Mas enfim, gente, já foi agora, né? Então aqui a gente tem o julgamento, a justiça, a torre, 10 de copas, a estrela, o pajem de ouros e o 9 de espadas. Essas cartas aqui, nossa, agora que eu vi que tá aparecendo o pezinho da luz aqui, né? Enfim, questões. Então, o que que acontece aqui? O julgamento é uma carta que tem aparecido em praticamente todas as leituras, se não todas, que eu fiz nas últimas semanas. E é uma carta que fala muito sobre as avaliações que a gente faz sobre a gente mesmo, né? Então, já disse várias vezes aqui no canal que é o tipo de carta que faz a gente passar por um julgamento interno, né? Então, uma avaliação de se eu tô bem ou se eu tô precisando mudar alguma coisa. Normalmente, ela mostra que você tá precisando mudar alguma coisa. Mas que também pode ser que você sinta que você tá sendo julgado pelas outras pessoas e tal. Mas aqui eu sinto muito que talvez seja você mesmo, sabe? Pode ser que essa coisa que tá sendo plantada ali em termos de amor, ela venha a ser destruída, tá? Porque a torre, ela mostra um momento ali disruptivo, né? Um momento de quebra de expectativas e veio logo antes do 10 de copas, que seria essa formação do casal aqui mesmo, né? Essa plenitude em amor, uma coisa de ver no outro, é quase que uma coisa espiritual, assim, quase como se o outro fosse um deus para você e tal. Daqui pode ser que haja um término em relação a isso, ou pode ser até mesmo que essa torre, ela represente um abalo de estrutura de vida, assim, sabe? Então, você, aquela pessoa muito firme, muito rígida, muito séria, né? Que faz uma análise profunda de todas as coisas, tudo muito racional, age de forma bastante racional e às vezes até um pouco
imatura, né? Porque vai muito pela aquela questão, assim, da racionalidade, que às vezes provoca uma certa acidez na forma com que a gente se porta, né? Uma certa hostilidade. Então, você pode ser uma pessoa até um pouco, assim, arrogante com relação ao amor, sabe? Alguém que, tipo, pensa, esse negócio aí não é pra mim, esse negócio aí, sabe? Coisas nesse sentido, assim. Eu não vou me permitir viver algo assim e tal. Então, você pode passar aqui por uma grande quebra de expectativa, quebra de paradigmas, de paradoxos, de tudo, sabe? Parece que a sua mente e o seu, tipo, a sua essência, assim, parece que muda alguma coisa, tá? Então, não necessariamente isso daqui pode mostrar um término, né? Uma destruição de uma relação que ainda nem nasceu direito, né? Tá nascendo ali, tá mostrando as caras ainda. Mas pode também ser que por você estar se sentindo inseguro, por você estar se sentindo preso a coisas antigas e sentindo que não consegue largar esse impasse dessa frieza da justiça, você acaba, assim, de fato, rompendo com essa pessoa que você vai se apaixonar ou que já está apaixonado, tá? Então, aqui tem essa coisa, assim, de você tentar achar um equilíbrio para uma coisa que não tem que achar equilíbrio, entendeu? Vamos ver aqui embaixo. Veio 9 de espadas. Tá. A estrela, 10 de copas, de ouros, 9 de espadas. Bom, então aqui esse 10 de copas, como eu disse, aquela coisa do casal, né? E eu acho que aqui até pode ser que você colha mesmo uma relação firme, só que você talvez se sinta mesmo bastante inseguro de seguir em frente com isso, sabe? Então é algo que vai mexer muito profundamente com você e pode ser que você tenha alguns pensamentos meio distorcidos a respeito dessa situação, que você se sinta meio, como é que é aquela coisa do overthinking? Tipo, você ficar pensando assim obsessivamente, aceleradamente sobre a destruição, sobre o que vai dar errado, sobre como você não consegue lidar com isso, né? Esse pajem de ouros aqui até me dá a sensação de, tipo, você se sentir como se fosse uma criança dentro do relacionamento. Você se sentir como se fosse um estudante, um estagiário, alguém que precisa ser ensinado ainda, sabe? E, enfim, isso aqui provavelmente provém muito de paranoia, tá? Não é que você não possa aprender dentro de uma relação, dentro de uma troca aqui genuína, né? Mas podem haver algumas cobranças e alguns julgamentos internos seus que são muito além da conta, assim, sabe? Que não havia nenhuma necessidade de você pensar dessa forma. Então, aqui é o tipo de pessoa que precisa, assim, cuidar da parte mental para que o emocional se desenvolva bem, tá? Para que as relações afetivas se desenvolvam bem. Inclusive, essa carta aqui do Dharana pode estar avisando que você precisa se concentrar nisso, sabe? Não se concentrar em ser racional ao máximo para fazer com que as suas metas de vida e não sei o que, não sei o que lá. Não, se concentrar para você disciplinar essa mente para fazer com que ela funcione a seu favor, de forma que você consiga se cuidar, né? Que aqui a carta da Radha, quando ela vem no sentido negativo, ela justamente fala: você tá com medo de amar? Então você precisa cuidar dessas coisas que tem aí dentro da sua cabeça, né? Cuidar do seu corpo, da sua mente, para que você se prepare para uma relação, porque essa relação ela pode estar chegando. E aí, se a relação chega e você não está preparado, acontece isso daqui da torre. Então, aqui é até engraçado, né? Porque veio a torre e aí por último veio aqui a carta da estrela. Essa estrela, ela é um pouco caótica, tá? Porque a carta da estrela normalmente ela fala pra gente de você ter esperança, se conectar com o divino e tal. Mas a representação aqui no tarô mitológico é a da Pandora, né? Da caixa de Pandora, que ela abre aqui, sai toda a caralhada de coisa ruim aqui, e ela continua focando naquilo que é bonito para ela, né? Então tem uma certa visão assim um pouco ilusória, um pouco fantasiosa. Eu acredito que assim, entrar numa relação agora para você pode ser meio que abrir a caixa de Pandora
e finalmente ver todas aquelas coisas ruins que estavam escondidas dentro de você. Então, lembra do que eu falei aqui, né, sobre lidar com as suas sombras e tudo mais. Então, sabe aquela. Eu não sei se era um meme, alguma coisa que nesse sentido, assim, que é tipo assim, você tá na terapia, é quase a mesma coisa que você abrir um armário em que os pratos estão todos caídos, né? Então, se você abrir o armário, eles vão cair no chão e vão quebrar. Se você não abrir, eles vão ficar caídos ali, mas enfim, você também não vai poder usar os pratos. Então, aqui eu acho que me veio muito essa coisa na cabeça, porque talvez você tenha que, de fato, em algum momento abrir essa caixa, sabe? Ver o que tem de ruim, para você também ver o que tem de bom dentro de você e conseguir fluir dentro de uma relação, conseguir se conectar com outra pessoa de uma forma quase que divina aqui, tá? Então, às vezes, essa estrela aqui, ela pode vir na conotação de tipo, a espiritualidade vai estar abençoando esse relacionamento, apesar dos pesares e tal. Pode, mas aqui talvez tenha uma coisa de você precisar descer um pouco do seu pedestal aqui de justiça, descer um pouco aqui no seu submundo, né? Que a gente tem Hermes aqui na descida do submundo também. E daí você olhar a pessoa lá de cima, mas não para fazer você se sentir pequeno, e sim para você ter essa compreensão, né? Na verdade, eu acho que é um processo, né? Essa coisa da descida, você desce para olhar a pessoa lá de cima e ver ela como divina. E isso pode fazer com que você se sinta pequeno e com que você queira, tipo, destruir tudo, sabe? Porque isso tá me deixando inseguro, tá me tirando o sono, tá me perturbando, então eu vou romper com tudo. Mas aí você continua nesse processo e você finalmente chega no passo de se ver como divino, assim como essa pessoa. Então é uma aliança aqui em que ambos estão no mesmo patamar, né? Psique aqui ganhou asas e tal, tá entrando aqui no templo do Olimpo e ela era uma mortal. Então isso significa que ela passou por todo um processo, né? Tanto que é o 10 de copas, a gente tem toda a história dela aqui. Aliás, o 3 aqui também é ela casando com ele. Mas aqui o 10 é a parte final. Então você provavelmente vai precisar passar por todo um processo aí, em termos de se conhecer, né? E de limpar as coisas ruins. É aquela coisa de que pra gente tirar as nossas sombras, né? Tirar os cacarecos de dentro da gente, a gente precisa muitas vezes encarar essas coisas, né? Não dá pra você simplesmente ignorar, porque aquilo vai se acumulando dentro de você e aí, né, vira aqui um pandemônio de destruição, de autodestruição, certo? Deixa eu tirar aqui mais 2 cartas com o caminho Yogi. Budi. E falei 2, sai 3, né? Aqui, só para complementar, essa daqui é aquela carta que pode falar que você tá passando por medo, estresse, que você pode estar num momento muito, muito difícil, muito delicado, assim, em termos de consciência, né? E o Atman é como se fosse aquela consciência de que você faz parte ali de todo o universo, aquela consciência de que você é, como é que fala? É Starseed, né? Então, sementes de estrelas, e aí você compreende, você aceita, sabe? Tem uma coisa muito de aceitação de que você também é especial aqui, de que você também tem coisas importantes dentro de você e que muitas vezes elas não vão vir pelo meio ali da racionalidade, né? Pelo intelecto. Elas podem vir pela questão, assim, da essência que você carrega dentro de você. E aí tem o Muladhara aqui, que é o chakra básico. E daí aqui me vieram 2 coisas, né? Essa carta, ela indica que você tá precisando fazer aquela coisa do crescimento, né? Então, se estabilizar em algum lugar, no caso aqui, se estabilizar em um relacionamento, provavelmente, e fazer com que isso cresça, né? Parar de ser louco, parar de ser 3 de copas. Não vamos ficar na superficialidade ali, 2 de paus também e tal. Aqui vem uma coisa de você se fixar para que a sua árvore cresça, né? Fincar raízes ali
E também tem uma coisa assim de questões ancestrais a serem entendidas. Então, às vezes, você pode ser que esse seja um padrão que vem de família, assim, a sua mãe, o seu pai era assim, agia dessa forma mais racional, mais fria, né? E daí você replica isso, né? Ou, sei lá, seus avós, até pode ser uma coisa até inconsciente aqui, mas talvez não. Talvez seja algo que você aprendeu e acha que é o jeito certo mesmo, e é isso, e vamos seguir. Então, vem nesse sentido de se fixar, vem também no sentido de poder ser que as tuas raízes familiares, ancestrais, aí elas precisam também ser vistas, né, dentro dessa caixa de Pandora que tem muito mais coisa, né, o buraco é bem mais embaixo, e vem também na coisa de você se sentir seguro consigo mesmo, né, de você ser a sua própria raiz, porque a gente tem uma torre aqui quebrando. E a torre, ela fala muito sobre essa questão da base ser sólida, né? Porque pode ser que as coisas quebrem ali dentro da sua cabeça, de certa forma, como se fosse aqui, tipo, aqui tá o seu cérebro, né? Não o cérebro, aqui tá a sua parte racional e aqui tá o teu corpo físico, tá a sua estrutura de vida, no sentido de você se manter dentro do seu próprio eixo, sabe? E aí, muitas vezes, vem esses pensamentos, como no 9 de espadas, que são pensamentos da racionalidade, mas que não conferem ali com a realidade, né? Então, você precisa achar esse lugar, assim, de segurança dentro de você. E daí, gente, essa carta daqui, eu tinha me esquecido exatamente sobre o que ela falava. E eu fui conferir agora no livro aqui, né? E ela traz justamente essa questão de você ter feito um bom trabalho ouvindo os seus pais, ouvindo os professores, os amigos, a sociedade e tudo mais. E daí agora é o momento de você ir mais profundamente sobre você, né? Então aquela coisa de reaprender a ser, reaprender a viver, reaprender quem é a sua essência, sabe? Se conhecer de novo. Se você, tipo assim, você veio pra Terra, mas se você acredita em reencarnação, né? Digamos assim. Se você acredita em reencarnação, é como se você viesse à Terra sem a memória de tudo aquilo que você viveu, mas essa memória, ela tá dentro de você de alguma forma inconsciente, de alguma forma espiritual. Então você precisa reaprender tudo de novo, sabe? Não é um processo fácil aqui, essa questão, mas é algo que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque você precisa mudar alguns padrões, você precisa de fato chegar no fundo de si mesmo, enxergar essas coisas que são prejudiciais para você e que podem prejudicar a forma com que você se relaciona com as pessoas e a forma como você se vê dentro dos relacionamentos, tá? Para você conseguir ter paz aqui também, né? Ter uma tranquilidade, aquela coisa da aceitação que eu falei aqui com o Atman. Então, é isso, grupo 1. Espero que essa leitura te ajude aí nos seus próximos passos, tá? Para você se tranquilizar um pouco também e focar naquilo que realmente importa, sabe? E não o que importa com base no que a sociedade fala, com o que a sua família te ensinou. É no que importa com base naquilo que você sente, tá bom? Vou indo nessa e até uma próxima. Tchauzinho. Hello, grupo 2. Vou deixar aqui. Não sei, vou deixar aqui? Tá, vou deixar, mas eu vou mostrar essa carta aqui pra você. Essa foi a carta que você escolheu. A carta do Justiça do Literary Tarot. Não sei falar. É o tarô literário, tá? Então é um tarô que tem várias referências literárias aí. E daí essa carta aqui a gente tem muito essa questão da justiça como talvez uma coisa de vingança, uma coisa de reparar algo que você fez antes, tá? Então eu acredito que você tenha escolhido essa porque possivelmente ou você tá num momento de análise se você faz o mal a uma pessoa que te fez mal, ou se faz o bem a uma pessoa que te fez um bem, ou então até mesmo uma análise profunda assim de puta merda, eu errei no passado, sabe? Eu fiz merda no passado, eu fiz algo de errado e gostaria de reparar isso, mas me vem muito essa coisa assim dessa expressão da moça, nossa, tá escuro aqui, né? Deixa eu pegar aqui a luz.
Vamos botar assim, pra ver se... Aí. Porque a expressão dela me parece meio cansada, assim, sabe? Então, como se... É porque, na verdade, ela tá presa, né? Então, é como se, tipo assim, ela se sentisse meio esgotada pra isso, sabe? Então, momento de reflexão, mas, ao mesmo tempo, uma coisa meio cansaço, tá? Vamos tirar as cartas aqui pra ver o que mais que aparece pra você. A gente vai dividir a leitura em duas partes. A primeira parte vai falar sobre o que você está plantando e a segunda parte aqui sobre o que você vai colher. Vou tirar com tarô mitológico e esse oráculo aqui do Caminho Yogi. Olha, tá a carta do Dharma aqui, gente. Ai, que bonito. O que o grupo 2 tá plantando nesse momento? 9 de ouros, o 3 de paus... O 7 de paus. O que o grupo 3 tá plantando? Oh, 3 não, 2. Peraí, volta aqui você. O que o grupo 2 tá plantando nesse momento? A força. O 9 de copas. O que o grupo 2 tá plantando? Ah, era pra sair mesmo, olha. 6 de espadas. Será que eu tiro mais? Acho que eu vou tirar só essas por enquanto. Tá. Olha, aqui você pode estar plantando, na verdade, um autocontrole, né? Então, até aquela questão ali do cansaço, ela pode refletir nisso de você se conter, de você aprender a domar o seu próprio leão. Talvez aqui seja mais até o caso de você ter feito alguma coisa antes, né? Ter gastado sua energia em algo que não deu muito certo, de certa forma. E daí vem a carta da força dizendo que você provavelmente está buscando autocontrole, essa coisa assim de cuidar primeiro de você, de se priorizar, de ser uma pessoa próspera aqui com 9 de ouros. Então, pode ter muito essa busca assim de você construir coisas, mas sem gastar muita energia, sabe? Sem assim ficar obsessivo por algo, sem aquela coisa de você muitas vezes comprar briga por causa disso, sabe? Me veio isso até por conta do 7 de paus aqui. Porque me parece que aquilo que você tá plantando talvez ou requeira que você use seus esforços para se defender ou para combater alguma coisa, ou então você já passou por isso, né? E aí gostaria de não passar novamente. Veio 3 de paus aqui também. Então, é mesmo essa coisa assim de você estar num momento de uma conquista que talvez não esteja totalmente solidificada ainda, e que talvez você tenha que brigar um pouco por isso, sabe? Ou você seja o tipo de pessoa que gosta de brigar, que tem a tendência de brigar, né? Não é que é um prazer, assim, brigar, mas você é o tipo de pessoa que briga, entendeu? Não é aquele tipo de pessoa que, leva desaforo pra casa e tudo mais. E aí vem o 9 de copas com o 6 de espadas aqui. O 9 de copas ali junto com o 9 de ouros também me traz essa questão assim do prazer pessoal, tá? Apesar que aqui a gente tem um casal, então pode ser que, sei lá, você tá brigando pra estar com uma pessoa, ou você tá brigando pra ter paz junto com uma pessoa, e você queria aqui muita tranquilidade, né, com 6 de espadas. Então eu acredito que, honestamente, de forma bem geral, assim, bem generalizada, eu acredito que você tá tentando plantar a sua paz. Você tá tentando plantar o seu sossego, talvez o sossego do seu relacionamento, ou aquela coisa assim de eu quero viver dentro da minha cúpula do relacionamento, porque o mundo lá fora ele pega fogo, tá? Mas tem uma coisa muito forte aqui de autocontrole. Então você tá fazendo um trabalho pessoal, assim, muito grande de se controlar para não explodir, de se controlar para não gastar toda a sua energia em vão, né? Ter uma coisa mais de planejamento primeiro, ter um pouco mais de pacificidade dentro do seu
corpo da sua alma, né? Viver até uma coisa bem corpo, assim, né? Então, às vezes, sei lá, você é a pessoa que explode e quer bater nas pessoas, mas pode ser que não, tá? Espero que não. Mas me veio muito essa questão corpórea, assim, por conta das cartas de paus ali. E essa força que tem essa questão aqui, né, do cara segurando o leão com uma força muito grande mesmo, né? E a carta da força, ela não é muito sobre isso, né? Ela é, na verdade, sobre o esforço delicado, né? Isso daqui é uma representação, mas na própria descrição do livro desse tarô fala justamente que a força que essa carta exige não é a força que está sendo feita aqui. É a carta do esforço delicado, do esforço sutil, de você conversar consigo mesmo, muitas vezes, né? Você vai entrando em contato com aquelas partes de você que você não gosta ou que não te fazem bem, e daí você precisa fazer um trabalho de não simplesmente eliminar isso, né? Porque não tem muito como a gente eliminar. Aqui, às vezes, a gente precisa ter uma delicadeza para se tratar melhor, para se tratar do jeito adequado, de fazer com que a gente mesmo reconheça que, olha, não precisava agir dessa forma, entendeu? Poderia ser de outro jeito. Mas aqui eu acho que você já tá fazendo esse trabalho, tá? Então você tá fazendo uma plantação que ela é importante para a vida do ser humano, tá? Você tá passando por um processo aqui que parece bastante interessante. E parece até que, assim, você talvez venha aqui já meio que sabendo o que você tá fazendo. Vou tirar aqui com o oráculo do Kamiyogi. Calma aí que eu não perguntei ainda, meu filho. Espera um pouquinho. Ai, desculpa. Não queria ser grossa com você. O que o grupo 2 tá plantando? Cita. O que o grupo 2 está plantando nesse momento? Kapha e Ajna. O que essas 3 cartas têm para dizer aqui pra gente? Olha, eu falei agora há pouco, né, que você tá fazendo um esforço, talvez você já até saiba o que você tá fazendo, e veio aqui o Ajna, que é o chakra do terceiro olho, que é justamente uma carta que fala sobre isso de você ter um sexto sentido, de você saber o caminho certo, de você confiar na sua intuição, tá? Então você aqui pode estar passando por um momento, eu acredito que muito conectado consigo mesmo e com aquilo que a sua intuição te diz, com aquilo que os seus sentidos te dizem, tá? E vem aqui a carta da Sita, que conta a história dela, né, com o deus Rama, e daí fala muito sobre sacrifício, né? É uma carta que reconhece profundamente a pessoa que tira ela, né? Como alguém que fez sacrifícios, como alguém que é benevolente, como alguém que tá fazendo um esforço que é fora simplesmente do eu, assim, sabe? É algo que é pro mundo, que é feito pra espiritualidade, que é feito em prol dos outros, que é feito em prol de crescimento. Então aqui, nossa, tô arrepiada aqui, gente. Ai, mas eu acho que aqui você tá fazendo uma dedicação muito importante, não só para si mesmo, mas para as outras pessoas também, né? Você pode tá buscando por paz aí, tá buscando por mais tranquilidade, e você também pode ter passado por essa situação ali, né, do 7 de paus, às vezes foi alguma coisa em que você se dedicou muito, né, aquela coisa que eu disse já, de você ter gastado muita energia, mas às vezes foi alguma coisa que você se dedicou muito, ou que você está se dedicando muito, e não recebe reconhecimento através disso, né? E aí essa é uma carta que ela vem dizendo assim que, olha, o seu reconhecimento, ele tá vindo através do mundo divino, entendeu? Você tá sendo visto e você vai ser abençoado por conta disso. Então, essa questão da força aqui, de você fazer um esforço de se controlar, né? De buscar mais paz, de ser uma pessoa mais calma, ela também tá atrelada aqui com Kapha, tá? Porque é a energia da terra, então é uma energia bastante calma, bastante pacífica, é uma energia de você se aterrar, de você
crescer a partir desse não movimento, na verdade, né? Porque a Terra não é como a água ou como o fogo, né? Que tem aquela falta de controle ali que pode causar destruição e que também pode causar construção. Aqui a Terra é aquela coisa que assim, você vai pegando, você vai moldando e tudo mais. Então você tá realmente fazendo um trabalho assim de escultor até, sabe? Como se você estivesse se auto-esculpindo ou esculpindo uma situação determinada da sua vida. E isso tá muito positivo aqui, tá, gente? De verdade, a leitura vem muito apontando para você continuar seguindo a sua intuição. Se lembrar, aqui na carta do Kapha, ela fala pra gente se lembrar de não ficar aterrado pra sempre, né? Porque às vezes a gente se coloca ali debaixo da terra e esquece do fogo, da água, do ar, né? Esquece dos outros elementos, da importância do movimento também. Então, a única coisa a ser lembrada é esse ponto aqui, tá? Pelo que eu tô vendo. Inclusive, eu acho que a leitura de vocês tá bem mais direta, porque, sei lá, eu acho que vocês sabem meio que estão fazendo mesmo. Agora, vamos ver o que você vai colher a partir disso. O que o grupo 2 vai colher? 2 de ouros. Pajem de copas. O que o grupo 2 vai colher? Ai! Cavaleiro de copas. O 8 de ouros. E a carta da lua. Eu vou parar por aqui. E já vou tirar mais aqui com o oráculo. O que o grupo 2 vai colher a partir disso? Tantra. Ai, que bonito. E Sarasvati. Sarasvati, Saraswati e Sahasrara. Esse daqui é difícil de pronunciar, hein? Sahasrara, Sahasrara. Então, a gente tem 2, 8 de ouros, pajem e cavaleiro de copas e a carta da lua. Eu acredito aqui, como veio o Tantra, eu fiquei um pouco confusa com essa energia da lua, com tantas cartas de ouros ali, né, e tal. Mas aqui me veio muito uma coisa de você encontrar mesmo esse balanço dentro de você, sabe? Então você tá ali fazendo o seu esforço, você tá nesse momento fazendo um esforço para você encontrar esse equilíbrio, essa passividade, ou, né, que assim, se você é uma pessoa mais explosiva, mais raivosa, ou mais intensa de qualquer via de sentimento, então você vai encontrando um pouco dessa passividade, um pouco dessa receptividade dentro de você também, tá? Então eu acredito que essa lua aqui, ela nem veio tanto em termos de... Nossa, essa leitura de vocês tá me arrepiando muito, gente. Ela nem veio em termos de confusão emocional e tal. Acho que até pode ter um pouco, tá? Sobre coisas novas que você vai poder fazer. Então é como se assim, o que você vai colher são meio que sementes para você continuar plantando aquilo que você já plantou, ou então para plantar coisas novas, sabe? Ver novas possibilidades. Até se aqui, assim, é referente a um projeto, então você vai ter novas ideias, né? Vai ter coisas novas para entregar para as pessoas. E se é referente a um relacionamento, a gente tem também uma renovação aqui, ou até mesmo novas pessoas para você se relacionar, tá? E daí, essa carta da lua, a gente tem Hecate desenhado aqui. E me veio muito essa coisa, assim, da conexão de várias partes de você, sabe? Ela tá no... Ai, desculpa, gente. Ela tá no seu modo tríplice aqui representada, né? A gente tem até, inclusive, um cachorro também de 3 cabeças. E um caranguejo, né? Que é o signo de câncer. Você pode ser uma pessoa canceriana que tem uns impulsos ali, que é muito intenso e tal. Ou, sei lá, você vai encontrar uma pessoa canceriana aqui, porque veio pajem de copas e cavaleiro também. Então, alguém de um signo de água, principalmente câncer. Mas, enfim, me veio essa coisa de você encontrar dentro de você todas essas facetas, sabe? De você conseguir aprender a quando... Não aprender, talvez seja mais uma coisa de sentir.
quando colocar determinada faceta em determinada situação. Então, lembra que eu disse ali, né, que a gente tava na questão de trazer o equilíbrio, né? Se você é uma pessoa muito expansiva, muito explosiva, aí você joga um pouco de água morna ali, né, de água gelada, no caso, para poder amornar. E daí aqui eu acho que vem falando até que assim, você tem muito mais do que isso, sabe? Você é muito mais do que só essa pessoa explosiva ou só essa pessoa completamente pacífica, e até vai naquela questão lá de não se aterrar totalmente, ficar preso para sempre, estagnado. Então aqui tem muito essa coisa de contemplar o próprio eu, sabe? De uma forma mais profunda até do que você tá fazendo agora. Porque a gente tem o pajem e o cavaleiro. Aqui, como eu disse, pode ser que apareça uma pessoa na sua vida ou uma ideia que você vai levar para o mundo, porque essas duas cartas trazem muito essa coisa, assim, né, de ser algo muito especial, inclusive. Então, o Pajem de Copas, ele é uma carta de nascimentos, assim, e a gente tem o Narciso aqui se olhando no espelho. Então, uma coisa de autodescoberta e o Cavaleiro de Copas aqui levando a sua descoberta para o mundo, sabe? Então, eu não sei, aqui parece que você vai passar por um momento de realmente se aprofundar em si mesmo, ou se aprofundar numa relação com alguém, ou tipo assim. Mas eu acho que tudo parte do eu, sabe? Então é você enxergar você mesmo dentro de uma relação, você enxergar você mesmo dentro de um projeto, de algo que você tá fazendo. E aí a gente tem o 2 de ouros aqui com o 8 de ouros, por isso me vem essa questão do trabalho também. Mas eu acho que pode ser em as duas partes, sabe? Porque o 2 de ouros me traz a questão de você balancear uma coisa e a outra. Então, esse balanceio, ele pode acontecer dentro de você, de forma que você vai ver que você tem várias faces e que elas podem ser aplicadas de várias formas, né? Não precisa ter sempre uma mesma reação que seja completamente pacífica ou completamente, né, estrondosa. E também vai acontecer esse balanceamento, assim, entre vida pessoal, vida emocional. Você tentar equilibrar essas duas partes ali com muitos esforços aqui também ainda. Então, eu sinto que é meio que uma sequência aqui. Não vejo grandes mudanças, mas eu vejo uma percepção mais sensível de você para com você mesmo. Então, ali a gente abriu com o 9 de ouros, né? Que eu falei que é uma carta que tem muito essa coisa de se priorizar e tal. Só que aqui eu vejo uma profundidade de emoção maior. Ainda mais com a lua, né? Então você se conhecendo muito mais, sabe? Não apenas fazendo as coisas pelos outros ou fazendo as coisas porque vai te dar paz, mas você fazendo as coisas porque você se conhece de fato e quer colocar isso no mundo, sabe? E aí o 8 de ouros aqui me traz essa coisa de você estar trabalhando de forma muito dedicada em prol de alguma coisa. Então, acho que aqui pode, de forma direta ou indireta, pode ter a ver com as suas emoções e com o seu trabalho, com a sua vida profissional, tá? E eu acredito que, assim, as coisas elas podem fluir de uma forma meio, como eu posso dizer, misteriosa, tá? Porque além da energia da lua, a gente tem o Sahasrara aqui. Sahasrara. Ai, meu Deus. Que é o 7º chakra, né? O chakra do topo da cabeça, o chakra coronário. Que fala justamente dessa conexão com o divino, assim, né? Tá muito atrelado ali com a nossa missão de vida, com a gente reconhecer isso, sentir de uma forma espiritual, sabe? Não é uma coisa assim que é racionalizada, que é estudada necessariamente. É uma coisa que a gente sente. E aqui parece que sente essa questão do sensorial, assim, em você. É uma coisa que você sente fisicamente, às vezes, talvez, sabe? Que você vai sentir fisicamente que é aquele o caminho, que é aquela ideia, que é aquela pessoa, entendeu? Então, aqui tem uma clareza muito grande de simplesmente é isso e pronto, entendeu? Não preciso ficar coisando coisas aí. Aí a gente tem o Tantra, né, que é a carta que fala sobre esse balanceio do ativo e do passivo, né? Então, aqui já me puxou bem para essa coisa mesmo de que você vai conseguir balancear essas duas partes, que você vai conseguir balancear o material com o emocional, que vai conseguir balancear essa coisa de colocar os projetos no mundo e também de sentir eles dentro de você, tá? E aí, como a gente tem Saraswati aqui, pode ser que
tem alguma coisa a ver com arte, com música, tá? E aí por isso essas copas ali. Então algo que flui de dentro de você e vai pro mundo. Não é como se esse 8 de ouros aqui fosse só simplesmente uma pessoa que tá ali mexendo numa máquina e reproduzindo coisas para vender, né? Inclusive aqui a gente tem Dédalo, que ele é um artesão, né? Então ele tá construindo esses pentáculos aqui de forma manual e ele tá se aprimorando e tal. Então, você aqui pode ser uma pessoa artista, né? E aí, sei lá, pode ser que você tenha passado por um momento ali de, de confusão, para defender as suas ideias, confusão para defender o seu trabalho, para defender os seus direitos também, às vezes, né? Porque a gente sabe que a vida de artista não é mil maravilhas, né? E requer muitas lutas, muitas vezes. Mas o fato de você se controlar um pouco mais e confiar mais na sua intuição e se aterrar um pouco vai fazer com que você consiga enxergar ainda melhor o seu próximo passo a ser dado e todos os outros passos aí a seguir, tá? Então essa lua para mim ela não vem como uma falta de ver o que vem à frente necessariamente. Ela me vem como as coisas vêm de uma forma misteriosa, né? Pode ser que você não saiba exatamente por que você sente aquilo, por que você tá fazendo a coisa daquela forma, mas é algo que faz sentido pra você. Então não é você estar perdido no meio do escuro simplesmente. É você estar perdido no meio do escuro e você ter a tocha de Hecate ali do seu lado te mostrando o caminho, tá? Então aqui, grupo 2, eu acho que é essa mensagem que eu tenho pra você. Espero que ela te ajude, tá? E que você, se tem algum passado aí que te machucou ou que machucou outra pessoa, que você supere isso mesmo. Na verdade, acho que você já tá superando, né? Já tá se libertando dessas coisas. E aqui tem tudo pra dar certo, tá, gente? Espero que vocês tenham também uma boa semana. E é isso. Tchauzinho. Obrigada pela presença de vocês. Hello, grupo 3. Espero que você esteja bem. Bom, pessoal, vocês aqui escolheram a carta da justiça do tarô dos animais, que tem essa representação aqui da coruja, né? Coruja eu atrelo muito com sabedoria, então pode ser que você aqui de fato seja a pessoa que está tentando balancear aí, tomar alguma decisão importante nesse momento de plantio para colher coisas melhores, né? Vamos ver aqui então com o tarô mitológico o que o grupo 3 tá plantando. 8 de ouros, 6 de espadas, me ficou isqueiro aqui. Ai, meu Deus. O que o grupo 3 tá plantando? Nossa, estão caindo as mesmas cartas de novo, gente. O que o grupo 3 tá plantando? O louco. E o 6 de ouros. Eu não sei porquê, mas me veio na cabeça a música do... Meu Deus, como é que é o nome do cara? Que canta... Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Tá, vamos lá. Vamos tirar aqui agora com o Caminho Yogi, oráculo. O que a pilha 3 tá plantando? Não, peraí, veio muita carta parecida. Vamos pra Tiahara. Concentra, vamos limpar aqui. O que o grupo 3 tá plantando? E tejas. Temos um gato destruindo uma caixa agora. Vamos lá, então, grupo 3.
Você veio então com o 8 de ouros, o 6 de espadas, o 10 de copas, o 2 de espadas, a carta do louco, o 6 de ouros. Me veio muito aqui de falar pra você, talvez dar uma pesquisada sobre esses termos aqui, né, que é o Pratyahara e o Tejas. Talvez você precise meditar um pouco mais, ou esteja entrando nesse caminho aí de yoga, meditação, né? As duas pessoas estão em posições meditativas e então você pode ser que isso te ajude na tua colheita, seja uma boa plantação para você começar a fazer agora, ou que você tá entrando nesse meio e aí precisa saber por onde começar a pesquisar e tal. Esse é um oráculo aqui, né? Ele não fala tão profundamente assim sobre essas coisas, mas de certa forma pode ser um começo aí para você. A carta do Pratyahara é uma carta que me deu a sensação de duas coisas. Ou você é a pessoa que tá fazendo uma prática aí de liberar coisas supérfluas, então é uma carta que fala assim, dá até exemplos como café, chocolate, distrações, né, TV, redes sociais e tal. Ou então você tá precisando fazer isso, tá? E a carta aqui do Tejas, eu acho que tá mais voltado para você já estar fazendo esse tipo de coisa, sabe? De você já tá liberando um pouco coisas que são desnecessárias no seu caminho. E aí me vem muito a questão do equilíbrio, da justiça, né? De você diminuir um pouco o ritmo, aqui com 6 de espadas também, e se concentrar naquilo que é realmente importante, 8 de ouros e 10 de copas, tá? E aí, voltando aqui pro Tejas, essa é uma carta muito positiva. Ela costuma dizer que você é um guerreiro de luz, que você se esforça, que você ensina as pessoas, que você se dedica para aumentar até a vibração do planeta, assim. Então você pode ser uma pessoa aqui muito essencial na vida dos outros, talvez. Talvez você nem saiba disso, você não esteja percebendo o quanto você tem se dedicado. Eu tava com muita dúvida com relação a essas últimas 3 cartas que vieram, que foi o 2 de espadas, o louco e o 6 de ouros. E aqui, a sensação que me deu agora com relação a essas cartas aqui é que pode ser que você não esteja vendo quem você realmente é. Que pode ser que você não esteja vendo o que você está plantando. Que é uma coisa muito positiva, mas talvez você mesmo não reconheça isso, sabe? O 2 de espadas aqui, a gente tem essa cena em que podemos ver essa pessoa aqui que tá tampando os ouvidos e fechando os olhos. Então me veio muito essa coisa de você não estar querendo ver alguma coisa, estar negando algo. Com o louco também essa coisa de negligenciar, de fingir que não tá vendo, sabe? Tá metendo louco mesmo, não tá vendo algo que você mesmo tá fazendo. Só que eu não acho que seja uma coisa ruim. Eu acho que seja uma coisa positiva, na verdade, que você está construindo a passos talvez lentos, que você está se aprimorando em alguma coisa, mas que você não tá vendo ali, que você não tá se reconhecendo, eu acho, tá? Você não tá reconhecendo os seus esforços, a sua dedicação, o quanto você faz pelas pessoas, o quanto você faz pelo planeta e o quanto você tá abrindo mão de coisas distrativas, de coisas que não fazem sentido pro seu caminho e tá se alinhando consigo mesmo aqui, tá? E aí, esse 6 de ouros me veio muito a coisa de você, às vezes, tá recebendo uma resposta do universo, tá recebendo uma resposta física ou mesmo uma resposta intuitiva, mas eu acho que aqui é uma resposta física mesmo, né? Porque é o 6 de ouros, então você tá recebendo alguma coisa ali do universo e você pode não perceber isso, você pode não ver, não reconhecer essa resposta, porque você não quer, entendeu? Você não quer reconhecer aqui. Porque, não sei, talvez seja por uma questão mental, assim, de racionalidade. Aqui eu não consigo, assim, nem imaginar se é com relação a relacionamento, a trabalho. Eu acho que tem uma coisa, assim, pode ser com relação a trabalho, por conta do 8 de ouros, mas que tenha uma coisa espiritual envolvida, assim, sabe? Um crescimento, um desenvolvimento pessoal seu, que também te leva para o coletivo ali com 10 de copas, mas que você não tá reconhecendo isso dentro de você mesmo.
Então, vamos perguntar aqui por que que você não tá reconhecendo isso? Por que que você não tá vendo essas coisas? O 5 de copas. E o 3 de paus. Grupo 3, aqui pode ser que você não esteja vendo porque, sei lá, você passou por uma frustração anteriormente, você teve alguns momentos de arrependimento, fez algumas coisas que não deram muito certo antes, e daí talvez você não esteja se lembrando de olhar pra frente, sabe? Não tá, é como se a gente tem aqui psique, né? Correndo atrás de Eros e tal, e aqui o 3 de paus, ele é uma carta muito de conquista, e parece que ela tá olhando pra lá, mas ela não tá vendo isso daqui, sabe? Então eu acho que é muito uma questão de você ser um pouco pessimista mesmo, de você ser um pouco negativo, de você procurar ver sempre o lado, o copo meio vazio, né, em vez de meio cheio. E isso acaba te atrapalhando de se reconhecer, sabe? Eu acho que aqui é muito simples, assim, de você estar, de fato, elevando, fazendo algo que é muito importante pro coletivo, para as pessoas com quem você tá, ou para as pessoas que vão chegar até você. É algo que, como eu disse, é a passos lentos, vai demorar para, de fato, assim, estar aprimorado, vai demorar para chegar, talvez, naquilo que você mais deseja, mas é uma coisa que você tá fazendo, entendeu? Você tá construindo aquilo, você tá se dedicando, tá se empenhando, tá abrindo mão. E às vezes você precisa, sei lá, também dar uma descansada, né? Dar uma distraída de vez em quando, se você estiver exagerando ali na questão de se colocar como a alma que vai mudar o mundo, de se colocar como a pessoa que precisa fazer as coisas de forma muito impecável, de forma muito dedicada, de forma muito perfeita e tal, tá? Então, continua indo com calma aqui. Aqui tem muito uma coisa de continuar fazendo o que você tá fazendo, tá? Você pode não tá vendo direito o que você tá fazendo, mas você tá fazendo. E você tá recebendo o retorno disso também. O 6 de ouros aqui é uma carta que fala muito de algo que, assim, às vezes não é nem pelo mérito que você tá ganhando, que você tá recebendo, mas é porque o universo se alinhou ali de forma a te entregar aquilo, ou então que você tá sendo o objeto da generosidade do universo para com alguma outra pessoa. Então, às vezes você tá fazendo um trabalho aqui, empregando seus esforços, que talvez você não veja um resultado tão rápido, mas que isso tá chegando em alguém e tá sendo um ato de benevolência, assim, tá sendo um ato de bondade e a pessoa tá recebendo isso e em algum momento a roda pode girar aqui, né, e você receber de volta. Vamos ver aqui, então, o que o grupo 3 vai estar colhendo em breve. O que o grupo 3 vai colher? Página de ouros. O que o grupo 3 vai colher? Enforcado. O que o grupo 3 vai colher a partir disso? O 2 de copas. O que o grupo 3 vai colher a partir disso? 7 de paus. Opa! Nossa, a Imperatriz tá... E o 9 de copas. Aqui, gente, eu acho que, seja lá o que você tá plantando, realmente é uma coisa de movimento bastante lento, tá? E pode ser que você colha certa insatisfação ainda com esse enforcado aqui, mas neste baralho a gente tem muito reforçada a parte do sacrifício do enforcado. Então a questão dele tá ali. Peraí, deixa eu segurar o gato ali pra ele não destruir o quarto. Voltando então aqui, gente, com o enforcado pode ser que você passe ainda por algum desconforto, tá? E tenha muito forte essa questão da espera. Eu falei ali da carta da justiça, né? De você tá tentando buscar um equilíbrio pra tomar uma decisão, talvez. Mas talvez seja o ato de não tomar uma decisão.
que você tá buscando, sabe? Não tomar uma decisão brusca e se equilibrar para ir fazendo as coisas aos poucos, tá? Ali com 8 de ouros e 6 de espadas também, tem muito reflexo disso. Aqui você continua fazendo a sua parte, você continua colocando o seu corpo para jogo, continua descobrindo coisas sobre você mesmo. E eu sinto que você vai alcançando aos poucos as pessoas aqui, e o reconhecimento, e ser visto e tal. Mas tem uma coisa aqui muito de você talvez estar buscando ainda validação externa, sabe? De estar buscando que as pessoas te vejam para você levantar daqui, sabe? Me deu essa sensação assim de que talvez por não estar sendo visto, você acha que você não tem valor, você acha que você é pequeno, que você, enfim, não tá no caminho certo, não tá fazendo as coisas direito e tal. Então aqui a colheita, ela não é que ela não é boa. É que talvez você esteja vendo pela perspectiva errada. No momento de desconforto, no momento em que a gente tá se sacrificando, às vezes a gente precisa ver as coisas meio que ali de cabeça para baixo, que nem um enforcado mesmo, tá? Você tem aqui também o 7 de paus e a carta da Imperatriz e o 9 de copas. Então, me vem até aqui a questão ali que eu falei, né? De você, às vezes, por não estar se sentindo reconhecido, visto pelas pessoas, você pode acabar não levantando ali do seu lugar de conforto, entre aspas, porque é mais uma zona de desconforto. E aí esse 7 de paus aqui me vem muito você indo à luta, sabe? Indo à luta e conquistando aquilo que você merece, conquistando aquilo que você deseja também, tá? Com 9 de copas. E a Imperatriz é uma carta que fala muito de prosperidade, é uma carta muito ligada à boa colheita aqui, pelo fato da gente ter a representação de Deméter, mas também pode ser uma colheita negativa, a depender muito do seu emocional, talvez, da forma como você se sente quando as coisas não vão exatamente do jeito que você estava esperando. Eu estava lendo sobre essa carta mais cedo, inclusive, e daí tinha me vindo que talvez eu teria que falar sobre aquela história. E agora eu vou contar aqui, né? A gente tem a retratação de Deméter, e daí conta justamente o fato lá do rapto de Perséfone, que era a filha dela, né? Ela tinha uma filha que era o amor da vida dela e tal. A Deméter é a deusa da colheita aqui, né? Que rege a natureza, os ciclos da natureza e tal. E aí a filha dela foi raptada, tomada por Hades, né? E desapareceu. Então Deméter não sabia onde que ela estava. E daí o que acontece? Quando Deméter entra meio que ali numa depressão por conta do sumiço de Perséfone, e também depois quando ela descobriu que ela estava no Hades e não poderia voltar, então ela começa meio que a amaldiçoar a natureza, assim, sabe? Então as colheitas começam a ser ruins. Então, basicamente, aqui me veio muito essa coisa de que você talvez seja a pessoa que tá esperando que as coisas sejam de um determinado jeito, e aí quando elas vêm de um outro jeito, que aqui tá representando o ciclo natural das coisas, você acaba agindo como 7 de paus aqui, sabe? Fica na defensiva para aquela oportunidade, fica na defensiva para as outras possibilidades, e isso daqui poderia te dar muito, muito, muito prazer. Muita felicidade, muita alegria, muita troca. Então aqui eu acho que é uma coisa que você tá fazendo que de fato é muito positiva, só que o seu olhar sobre isso tá extremamente negativo. E aí, por isso, essa balança tão grande, essa coruja aqui, né? Buscando esse equilíbrio. Você precisa achar um equilíbrio mental, precisa achar um equilíbrio dentro de você para não acabar com tudo, para não destruir as coisas que você construiu e não desistir, entende? Você precisa ter os seus momentos de descanso, de pausa, de reconhecimento de si mesmo também. Mas é para você continuar fazendo, é para você continuar agindo e não sempre, e não com base
naquilo que as pessoas estão vendo e reconhecendo de você. Você precisa se reconhecer, tá? A gente tem Imperatriz aqui, que justamente é uma das cartas que fala muito de empoderamento, né? De autoempoderamento. Então, você se elevar, se reconhecer como alguém poderoso, como alguém importante, como alguém que tá fazendo coisas que são bonitas, que são benquistas, assim, sabe? Que apesar de, sei lá, você pode não estar vendo a pessoa que te vê, que reconhece o seu trabalho, que reconhece o que você tá fazendo, mas isso vai ser benéfico, isso vai ser reconhecido para alguém. Isso talvez só seja percebido para você num futuro muito distante, tá, gente? Mas é uma construção que, de fato, que são coisas que vêm para ficar, desde que você veja isso, sabe? Não estrague as suas próprias plantações, tá? Então, vamos tirar aqui agora com o oráculo aqui para saber mais também. O que o grupo 3 vai colher? O que vocês precisam respirar, né? Olha só. Karma. Vamos ver aqui. Tirar mais uma em relação ao karma. Yamas. Tá, então vamos lá. A gente tem aqui Pranayama com Yama. Se eu não me engano, essas duas cartas, elas fazem parte dos 8 estágios da yoga. Então, você aqui, muito provavelmente, você tá ligado com alguma coisa nesse sentido, ou é para você estudar alguma coisa referente a isso, estudar e praticar, né? Esse daqui dos Yamas é uma carta que aponta muito para nossa moral, para as nossas virtudes e para os nossos valores. Uma carta que pode apresentar que nem sempre aquilo que a gente está oferecendo é o que a gente vai receber, nem sempre aquilo que a gente está oferecendo em termos de boas atitudes vai ser o que vai vir das outras pessoas. Às vezes as outras pessoas elas não vão ter a mesma integridade que você, tá? Então aqui pode ser que você encontre mesmo pessoas que não vão estar nem aí para o que você tá fazendo ali com 2 de copas, né? Apesar do 2 de copas ser uma carta que fala de reciprocidade, aqui a gente fala de um momento em que, da história ali de Eros e Psique, em que eles estão, né, tá uma coisa meio forçada ali. Então, tem essa coisa da rejeição, da negação, de não tá vendo e tal. Então, eu acredito que você pode encontrar pessoas que não estão interessadas no que você tá fazendo e que não te reconhecem mesmo, e com o enforcado ali, né, e tal, e vai caber a você enxergar esse valor dentro de você e se encontrar com aquelas pessoas que realmente estão alinhadas contigo, sabe? E me vem até a coisa aqui dessa foto estar espelhada, né, de que você pode encontrar aí pessoas que estão alinhadas mesmo com você. O pranayama é uma prática envolve a prática da respiração. Então, essa é uma carta que ela vai falar que no futuro, provavelmente, você vai precisar trabalhar esse exercício de respiração aí. Então, quando você quiser uma vida mais calma, mais luxuosa, mais imperatriz, é bom você respirar mais calmamente. Quando você precisar de mais energia, de mais atividade, né, uma coisa mais imperador, talvez, é para você usar a respiração do fogo, respirar mais rápido e tal. Então, é como se dissesse aqui que, basicamente, o seu karma, ele pode ser bom ou ruim, tá? Porque essa carta aqui, ela não fala só de um karma ruim, é uma carta que vai estar falando mesmo das ações e reações, das consequências daquilo que você faz. Então, ele pode ser bom ou ruim com base naquilo que tá dentro de você. Então, se você tem bons pensamentos, bons objetivos, se você se dedica, se você continua respirando fundo e lembrando que a vida não é só o que tá dentro da sua cabeça, então você vai colher um karma bom. Agora, se você fica nessa situação aqui, ó, do 2 de espadas, não querendo ver, nem ouvir, nem conseguindo se decidir para onde você vai, muito provavelmente você vai acabar colhendo pendurado ali, vai acabar colhendo enforcado. E isso quer dizer que você vai ter que aprender uma lição de vida aí um pouco pesada, um pouco difícil, tá? Não é algo que é impossível de passar, não é algo que vem falando aqui que você vai ter um grande sofrimento, mas é um momento em que a gente passa por desconforto quando a gente tá no pendurado, tá? E aí depois dele vocês sabem que vem a carta da morte, ou seja, mudanças.
Então aqui é muito uma questão assim de você respirar e continuar fazendo. Continua fazendo e se disponha a procurar as pessoas certas para te ouvirem, se disponha a procurar as pessoas que estão alinhadas com você, sabe? Não fica perdendo tempo com tipo, jogando pérola aos porcos, assim, perdendo tempo com pessoas que você sabe que não tem nada a ver com você, que não estão alinhadas com o seu estilo de vida ou que não estão alinhadas com a forma com que você pensa. É claro que assim, a gente não pode se cercar simplesmente das pessoas que estão, né, que são do nosso agrado completamente. Mas existem limites em todas as relações, sejam elas profissionais, sejam elas amorosas, sejam de amizade, o que for. A gente sempre tem que achar um limite, um meio termo, onde a gente consegue, tipo assim, um lado abre mão, o outro abre mão. Aí agora tem coisas das quais você não abre mão, certo? E aí é que entra a questão ali de renúncia do enforcado, né? Então, algumas coisas você pode abrir mão pelas outras pessoas e outras você tem que abrir mão da pessoa mesmo. Mas para finalizar aqui, grupo 3, eu acho que é isso. Você precisa praticar yoga aqui, fazer exercício de respiração, confiar mais em você mesmo e confiar mais no universo mesmo e no resultado daquilo que você tá fazendo, que muitas vezes pode vir de uma forma inesperada, sabe? Não vem daquele jeito prático ali de, por exemplo, tem um 8 de ouros aqui e daí você depois recebe o 10, sabe? Ou 9. Vem um 6 de ouros que muitas vezes pode ser um presente inesperado, uma presença inesperada, um outro resultado que não era aquilo que você estava imaginando e não quer dizer que seja ruim, tá? Só que você pode ter um olhar realmente muito negativo para as coisas. Então, continua buscando esse equilíbrio aqui da justiça, que é justamente, vai vir provavelmente através desse equilíbrio do corpo e a mente, sabe? De você conseguir balancear essas duas partes aí da sua vida para que elas funcionem de forma mais equilibrada e menos, assim, destrutiva, digamos assim, né? Talvez você já esteja fazendo esse trabalho ali, né, por conta do Pratyahara, até que eu falei aqui, né, liberando aí algumas coisas desnecessárias da sua vida. Mas se você não tá fazendo, muito provavelmente vai ser importante que você faça isso em algum momento, tá? Como eu disse, o enforcado aqui, ele faz sacrifícios. Então, são sacrifícios desconfortáveis, são coisas pelas quais a gente passa, que a gente tem que abrir mão e não é legal, né? Mas não dá pra ter tudo nessa vida. Então, se você quer continuar evoluindo e fazendo as coisas irem para um caminho que te agradam mais, é importante que você cuide de você mesmo, tá bom? Grupo 3, eu acho que é isso que eu tenho pra você. Eu tinha mais alguma coisa que me veio na cabeça ao longo da leitura, mas eu acabei esquecendo. Então, se eu lembrar depois, eu volto aqui e falo nos comentários, tá bom? Espero que você fique bem, que dê tudo certo, muita força, coragem e respira fundo, tá bom? Te vejo numa próxima. Tchauzinho.